Hoje eu quero falar para vocês sobre um hard case. Em outras palavras, um caso difícil. Quando eu falo em caso difícil, eu quero lembrar sempre de uma dica que eu dou, que é a estratégia do processo. Muitos alunos me falam nas aulas, professora, aqui o juiz não dá, não reconhece tal situação, não concede o benefício, entende de outro modo. E eu meio que pergunto assim, mas se você já sabe disso, por que você não faz um recurso administrativo? Ah, professora, demora muito. Mas de que adianta eu ter uma decisão judicial rápida negando o benefício, se eu ganho os honorários de acordo com o que o cliente ganha? Se ele perder o processo, eu não vou ter o dinheiro, vou ter um cliente infeliz que resolveu. Então, a dica de hoje é a estratégia do processo a partir de uma leitura do que entende o juiz em cada situação. O caso é o seguinte: uma mulher agricultora, 55 anos de idade, pediu o benefício no INSS de aposentadoria rural e ela juntou notas fiscais de venda de uva. Até aí tudo bem. Só que a venda de uva era para a cantina do marido, que fabrica vinho, que produz vinho. E aí nós temos um segundo problema. O marido tem uma cantina, pessoa jurídica, constituída direitinho. Ela pode ser segurada especial? Nesse caso, vejam, eu vou mostrar aqui para vocês o texto da Lei 8.213. O texto da lei, lá no artigo 11, parágrafo 12, vai dizer que, vou compartilhar aqui com vocês para ler direitinho, que a participação do segurado especial em sociedade empresária, sociedade simples, empresário individual ou titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto âmbito agrícola, agroindustrial, agroturístico, considerada microempresa, não exclui de tal categoria previdenciária, desde que mantido o exercício da atividade rural, na forma do inciso 7º do parágrafo 1º, inciso 7º é o que conceitua o segurado especial, e o parágrafo 1º é o que conceitua o regime de economia familiar, mesmo sendo que, nesse caso, a pessoa jurídica compõe-se apenas de segurados de igual natureza, ou seja, de segurados especiais, e se disse no mesmo município limítrofe, aquele em que eles desenvolvem suas atividades. Bom, então, eu tenho aqui, na lei, um texto que me protege. Então, vamos ver se essa pessoa se enquadra nesse texto. A mulher vendia uva para a cantina do marido. A fonte de renda dele não deveria ser considerada para a atividade dela, para a condição de segurada dela. Mas essa é uma coisa que nós sabemos que geralmente é considerada, pelo menos no âmbito judicial. Então, eu vou dizer, e o INSS disse, além deste problema da cantina do marido, o INSS disse ainda que era uma fraude ela vender uva para a cantina do marido. Então, precisava também desmontar essa tese. A primeira coisa que eu fui investigar é por que ela emitia nota fiscal de uva para a cantina do marido, porque não só entregava a uva, é porque, de acordo com regras do Ministério da Agricultura, para a produção de vinho tem que comprovar a procedência da uva, então tem que ter nota fiscal de entrada da uva na pessoa jurídica. Esclarecida essa parte. Aí vamos para a segunda parte. Eu aleguei o seguinte: não só ela era segurada especial, como o
o marido que tinha a cantina. E aí eu vou começar dizendo o quê? Essa pessoa jurídica era composta por duas pessoas. O marido e o filho da segurada, ambos agricultores. Então, primeira parte. Segunda parte. Eles participam de sociedade empresária de âmbito agroindustrial. Está dentro aqui do que prevê. Então, eles participam de sociedade empresária de âmbito agroindustrial. O que é agroindustrial? É a industrialização de produto agrícola. Considerada microempresa nos termos da Lei Complementar 123. O que é considerada microempresa? Faturamento anual de até 360 mil reais. Beleza? Faturamento anual de até 360 mil reais. Fui olhar, o faturamento anual girava em torno de 250 mil reais desta cantina. Mantido o exercício de atividade rural. Sim, tanto a segurada, a autora, o marido, o filho, exerce atividade rural em regime de economia familiar. É no mesmo município em que desempenha a atividade? Sim, é no mesmo município. Poderia até ser no município vizinho. Eu tenho aqui um fundamento na lei, para enquadrar essa mulher como segurada especial, e o marido e o filho, inclusive. Mas, no judiciário, eu tenho uma coisa que corre em paralelo à lei, que é o preconceito. Uma ideia de que o segurado especial tem que ser pobre. E contra o preconceito, a lei muitas vezes não resolve. E nesse caso, com faturamento anual de 250 mil reais, o marido e o filho estavam lá recolhendo contribuição, porque o fato de ser sócio dessa empresa não exime do recolhimento da contribuição, mas ele é, ao mesmo tempo, segurado especial. No judiciário, muito provavelmente o juiz diria: ah, mas aí não é mais subsistência. Então, como é que eu resolvi esse caso? Eu fiz um recurso administrativo. O recurso administrativo foi provido, já na junta de recursos. O INSS fez um recurso para a Câmara de Julgamento. Na Câmara de Julgamento, o INSS alegava que não poderia, nesse caso, porque tem imposto sobre produtos industrializados nessa pessoa jurídica, e aí não poderia. Só que na pessoa jurídica é permitido. E aí, no Conselho de Recursos, na Câmara de Julgamento, conseguimos manter a decisão da Junta de Recursos. Aí fica a pergunta: será que a gente ganharia esse processo na Justiça? Avalie na sua região. O que o juiz da sua região pensa? Será que ele confirmaria esse direito? E aí, gente, um aspecto essencial que a gente precisa muito trabalhar com o cliente é a confiança. Ele tem que confiar na minha percepção técnica de saber o que é melhor nesse caso, o que é melhor no outro caso. Esse é um dos casos mais complicados que eu já tive. Quando eu vi faturamento 250 mil reais, ai meu Deus, isso aqui é caso para manter no recurso administrativo. Então, esse é o caso que eu gostaria de compartilhar com vocês, para justamente pensar estrategicamente cada caso. Não ter um raciocínio imediato. Indeferimento, ação judicial. Indeferimento, recurso. Depende. Vê como é a jurisprudência na sua região. Passaria? Se não passaria, pense duas vezes. Fica a dica aí, um grande abraço e até a próxima.